A Mega chega aqui com a gente para que nós possamos compreender de que maneira o governo brasileiro tem reagido à situação do Irã, porque a gente tem, é difícil separar, né, Bel? Mas a diplomacia é como se ela fosse um país à parte, né? Uma coisa é o que a diplomacia expõe, se posiciona por meio do Ministério das Relações Exteriores. Tudo bem, é alguém indicado por Lula, mas eles têm meio que uma coreografia à parte, né, que vai diferente do rito do governo. O governo em si tem se posicionado de que maneira? Bom dia, Bel. Oi, Elisa. Bom dia para você, para toda a nossa audiência aqui em mais um Live CNN. Diria que tem dois pilares. Um dos pilares é a gente pensar, claro, com bastante preocupação sobre o que está acontecendo, pensar como que isso traz uma reflexão sobre o quanto o Brasil tem uma necessidade de frisar a saída pela paz. Mas o segundo ponto, que é mais importante ainda, levanta um precedente perigoso que foi gerado a partir da situação na Venezuela, a partir de todas as ameaças do governo Donald Trump em relação à situação da Groenlândia e o quanto esse precedente pode dar pistas sobre assuntos e desdobramentos que podem vir na sequência em relação a essa situação vivenciada neste momento pelo Irã. É claro que é um país muito fechado, a eventual operação dos Estados Unidos seria algo que demandaria muita engenhosidade, até pela geografia do Irã, é uma situação distinta da situação da Venezuela, mas ainda assim os precedentes de interferência foram criados. A nota de ontem do governo brasileiro, ela traz menções diretas a isso. O Brasil quis deixar muito claro um recado de que não pode ficar numa posição de neutralidade quando há algum tipo de risco de intervenção de um país em outro país. Então, isso aparece, por exemplo, quando nessa manifestação de ontem do Palácio do Itamaraty, o governo brasileiro sublinha que, abre aspas, cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana o futuro de seu país. Então, querendo ou não, guardadas as devidas diferenças, você tem também algumas semelhanças de contexto de posicionamento do Brasil diante dos últimos pontos que a gente teve de desdobramentos, por exemplo, aqui na região da América Latina. Algumas fontes brasileiras também pontuam algumas suspeitas que são levantadas desse movimento todo de manifestações no país, que infelizmente já deixou um número altíssimo de mortos, mas ter por trás também uma atuação americana, uma atuação também do Mossad, o serviço de inteligência israelense, então CIA e Mossad, no sentido de criar uma convulsão social no Irã para justamente ter algum ponto que possa facilitar uma intervenção maior dos Estados Unidos. Isso aparece também como uma suspeita, que fique bem claro, mas é algo grave e que demonstra o quanto que o Brasil está acompanhando com alerta qualquer tipo de desdobramento que aconteça nessa região. A gente está atrás aqui de números sobre quantos brasileiros vivem no Irã, Elisa, mas se falava em uma comunidade pequena, o espaço aéreo não está fechado, então ainda não é o caso de você pensar em uma operação de repatriação, não tem nem demanda para isso. Mas qual é o alerta que fica? Para que as pessoas evitem viajar para essa região. Então, quem está assistindo a gente, tem familiares no Irã, tem o costume da ida e vinda do Brasil para o país, evitar nesse momento, porque ninguém sabe muito bem ao certo o que pode acontecer a partir da escalada de todos esses movimentos. É claro que tem um outro lado também da gente pensar sobre os aspectos econômicos, de entender quais vão ser os desdobramentos do anúncio da taxação de 25% feita por Donald Trump para quem tiver relações comerciais com o Irã. E o Irã é um parceiro econômico importantíssimo do Brasil.